Quando eu tinha 15 anos, perdi meu pai de maneira inesperada e dolorosa. O vazio que ele deixou foi imenso, mas, de certa forma, aprendi a lidar com a ausência dele. Minha mãe, com seus 45 anos na época, se viu sozinha e, num momento de vulnerabilidade, encontrou um novo parceiro. Só que a rapidez com que isso aconteceu, apenas 2 meses depois do falecimento do meu pai, me deixou profundamente desconfortável. Ela não me consultou nem procurou saber como eu me sentia. Eu não conseguia entender como ela, que parecia tão apaixonada por meu pai, agora estava tão rapidamente substituindo ele por outra pessoa. Era como se o luto fosse apenas uma palavra vazia para ela. Além disso, uma coisa que sempre me martelou foi o fato de meu pai ter deixado toda a sua fortuna para mim. Não era algo que eu havia pedido, mas estava lá. Ele tinha deixado claro, até mesmo em sua vontade, que tudo deveria ir para mim, uma vez que completasse 21 anos. Minha mãe não era casada com ele, então não tinha direito a nada. E eu sabia que ela não gostou disso. Embora tentasse esconder, às vezes o jeito como ela falava demonstrava claramente sua frustração, principalmente quando ela me pediu para passar uma das minhas propriedades para ela, como uma forma de mostrar ao novo parceiro que ele era bem-vindo. Claro que eu não podia fazer isso. Mesmo que quisesse, não poderia, pois a vontade de meu pai especificava que eu só teria acesso a todo aquele patrimônio aos 21 anos. Ela tentava me convencer de todas as maneiras possíveis, mas eu sempre me sentia pressionado. Para minha mãe, parecia que a prioridade era sempre agradar a ele, o que incluía os filhos dele, que já eram adultos. Eles tinham 18 e 19 anos, mas estavam mais na faixa de idade dela do que eu. Desde muito cedo, percebi que ela estava investindo mais tempo e energia tentando agradar a ele e aos filhos dele do que em nossa relação. Isso me fez sentir excluído e deixado de lado. A situação piorou quando eu tinha 17 anos. Ela pediu para que eu saísse de casa porque não conseguíamos nos dar bem com o namorado dela. Sempre que tentava conversar sobre a situação, ela me dizia que queria manter a paz, como se fosse mais importante agradar ao novo parceiro do que cuidar da relação conosco, sua família. Era como se minha presença em casa fosse um empecilho para a felicidade dela com esse novo homem. Eu tentei não criar muitos confrontos, mas às vezes, me irritava com o fato de que ela parecia escolher sempre o lado dele. Quando ela me disse para sair de casa, algo dentro de mim quebrou. Mas, como sempre, fiz o que ela pedia e fui morar com meus avós. O tempo passou, e depois de concluir a faculdade, decidi que era hora de começar a reformar as propriedades que meu pai me deixará. Eu precisava de mais dinheiro para investir na minha carreira de mestre, e pensei que as propriedades poderiam ser uma boa fonte de renda. Então, decidi visitar uma das casas. Para minha surpresa, encontrei que minha mãe estava fora de casa e, ao tentar ligar para ela, não obtive resposta. Descobri que ela estava de férias, e como ela não me avisara sobre nada, decidi que seria necessário trocar as fechaduras da casa, afinal, o lugar era meu, e eu tinha o direito de agir de acordo com os termos da vontade do meu pai. Quando ela voltou, foi uma explosão de raiva. Eu estava na cidade e fui diretamente à casa para dar explicações, mas, ao chegar, minha mãe e seu parceiro estavam furiosos. Ela me acusou de ser irresponsável e disse que estava fazendo um grande erro. Eu, por outro lado, acreditei que estava apenas cumprindo o que o meu pai havia deixado claro. Ao explicar a ela que eles teriam 2 semanas para sair da casa, o ambiente ficou tenso, e minha mãe não escondeu as lágrimas. A situação se complicou mais quando o novo parceiro dela, que estava desempregado e dependente dela, mostrou sua frustração. Ele, aparentemente, se sentia humilhado pela minha atitude. O mais difícil para mim era perceber que, enquanto ela chorava e tentava me fazer sentir culpado, a minha decisão estava correta. Eu estava apenas protegendo aquilo que meu pai havia deixado para mim. Eles tinham vivido em uma espécie de zona de conforto por tanto tempo, e talvez fosse hora de enfrentar a realidade. Não demorou muito para que a família dela, incluindo vizinhos e até alguns parentes, começassem a se envolver. Meus tios e tias começaram a ligar, e muitos vieram para defender minha mãe. As conversas com eles foram tensas. Alguns até me chamaram de egoísta, dizendo que eu estava sendo cruel com a minha mãe. Mas, ao mesmo tempo,
Comecei a ver que muitos de seus conselhos estavam ligados ao conforto que minha mãe estava proporcionando ao namorado dela. Eu estava sendo acusado de agir sem empatia, mas não pude deixar de me perguntar por que ela não havia mostrado um pouco de empatia por mim quando eu estava na adolescência e precisava de seu apoio. Ao invés disso, ela preferiu agradar a outra família. Não me sentia mal por tomar a decisão de mudar as fechaduras. No fundo, sabia que a minha vida estava sendo controlada por uma série de decisões alheias, e era hora de tomar o controle de meu próprio destino. Ao mesmo tempo, estava consciente de que minha relação com ela nunca mais seria a mesma. Finalmente, depois de muita pressão, minha mãe me ligou, dizendo que queria conversar. Ela me pediu para não ser o idiota, e me acusou de ser injusto com ela, já que eu havia sido expulso da minha casa, mas agora estava colocando-a em uma situação difícil. Mas, para mim, isso parecia mais uma tentativa de manipulação. Ela não se importou quando eu precisei dela, e agora, na sua fragilidade, queria que eu a ajudasse. Ao refletir sobre tudo isso, percebi que, sim, a minha mãe me tratou de maneira injusta. Ela priorizou a felicidade de outras pessoas em detrimento da minha. Agora, com as coisas em minha vida finalmente tomando um rumo, decidi seguir em frente. A casa era minha, e eu a estava restaurando para criar um futuro que me pertencesse. E, ao contrário de minha mãe, eu sabia que não estava fazendo nada errado.